trouxe de novo para Jesus, eu aceitei Jesus verdadeiramente dessa vez. Mas foi com 11, numa salinha do Kids, que o meu professor falou de Cristo, eu entendi e aceitei quem era realmente Cristo. Cara, depois que eu conheci a Cristo, eu passei a honrar todos os meus compromissos, ter mais disciplina em tudo. E eu fui muito impactado com a mensagem e eu me rendi ao amor de Cristo nesse dia. Cara, depois que eu aceitei a Jesus, minha vida ela acabou tendo um sentido. O meu testemunho começa com eu conhecendo o testemunho dos outros. Eu via como que as pessoas que tinham Cristo eram diferentes e eu comecei a ficar curioso para conhecer Cristo também. Cara, depois de Cristo, eu fiquei mais feliz, mais animada, mais alegre, sabe? Que ela florou na minha vida. Bom, eu aceitei Cristo no meu primeiro acampamento do Teens, no ano retrasado. Foi numa apresentação do Arte e Vida na Copa, eu entreguei minha vida pra Cristo, aí foi assim, mano, desde lá, caminhando com Cristo. Eu era uma pessoa muito retraída, não tinha dificuldades em me comunicar. E hoje Deus me libertou disso e hoje eu posso dizer que por causa disso eu tenho amizade. Através de Jesus, ele me mostrou uma verdadeira alegria, como tratar as pessoas, como ser uma pessoa mais alegre e expandir e mostrar para essas pessoas o brilho de Jesus através da minha vida. Amiga, depois que eu conheci Jesus, tudo na minha vida mudou, foi uma nova criatura. Só que eu nunca seguia verdadeiramente, mas pela rádio eu ouvi ele e tomei uma decisão e tudo depois ele mudou. E após minha conversão, Jesus transformou totalmente a minha vida, me deu amigos, me deu amor. Bom, eu não era uma pessoa feliz, até que um dia eu vi a alegria na vida de outra pessoa e o que ele tinha era Jesus. Bom, eu conheci a Cristo quando eu era criança ainda, mas depois de jovem, uma amiga me trouxe para a igreja e eu aceitei a Jesus. Cara, foi um convite de uma prima minha, que foi de Natal de 2015. Boa noite, novas jovens! Essa noite promete grandes emoções, não é mesmo, Fernanda? Isso mesmo, César. Receberemos em nosso palco jovens que contarão o seu testemunho, uma nova história com Cristo. São jovens como a gente, que encontraram Jesus em diferentes situações. Histórias lindas e emocionantes, escritas pelo dedo do nosso Deus. Sabe, Tauína, eu estava pensando, na vida nós passamos por muitas dificuldades e, infelizmente, alguns jovens acabam se desviando do caminho do Senhor. É isso mesmo, Kevin, mas o amor de Deus é persistente e se você for filho, Ele vai te buscar onde você estiver. Olha, este jovem passou 1 ano e meio distante de Deus, mas hoje está firme. Ele tem 17 anos, mora com os pais e está em um ministério fantástico, o Patinarte. Do GA, do Márcio Batista, o Vitor Almeida! Pode subir, Vitor! Bom, boa noite. Eu passei 3 anos aqui na NIB, após, no último dia do sonho de Natal de 2014, eu decidi me afastar daqui da igreja. Foi aí que eu entrei numa escola nova e conheci amigos novos que me levaram a experimentar coisas que não me edificava, que me levava a caminhos que só podia fazer ruim para mim. Foi aí que eu passei o ano todinho sem vir para a igreja e foi então que eu passei esse ano de 2015 todinho bebendo, saindo para festa, e um dos vícios que eu adquiri para mim, para minha vida, foi o álcool. Eu me tornei praticamente um alcoólatra, porque todo final de semana eu saía para beber e eu chegava em casa bêbado ou ia para casa de alguém, de um dos amigos. No dia 31 de dezembro,
aceitei um convite de uma amiga para me beber na frente de casa. Eu peguei e aceitei. Numa certa hora, meu irmão chegou, depois de ele ter me visto eu num estado muito ruim, ele brigou comigo, a gente brigou. Foi aí que essa minha amiga decidiu me tirar dali porque podia acontecer algo ruim. Foi aí que a gente foi para um lanche. Desse lanche eu tive um surto que me fez sair dali, abandonar ela e o pai dela. E o meu rumo eu segui em direção aqui. Eu não tinha rumo. Nesse momento eu não tinha para onde ir. Eu só pensei, a partir de agora eu já fiz isso, eu vou continuar. Então eu não vou voltar mais para casa. Daqui em diante eu vou seguir minha vida. Foi aí que eu cheguei aqui perto dessa drogaria que tem aqui e eu lembrei, não, aqui, bem aqui já é a Nova Igreja Batista. Então eu peguei e me dirigi aqui pra frente e me sentei ali em frente ao portão onde entra os carros. Foi aí que, uma certa hora, um rapaz chegou, ele não tinha me visto sentado ali. Então ele pegou, ele me viu e foi lá comigo. Aí ele perguntou de mim, cara, você tá bem? Falei, eu tava chorando já não sabia mais o que fazer. Eu falei, sim. Aí ele, você é da onde? Aí eu falei, eu virei, nessa hora que ele me perguntou, eu virei aqui pra igreja, direção aqui pra igreja e falei, eu era daqui. E a minha reação, tipo, não sabia qual foi a reação dele, tipo, cara, como assim, tu era daqui? Foi aí que ele perguntou se eu sabia o número dos meus pais. E eu dei o número do meu pai, ligou pro meu pai, falou com meu pai e explicou a situação onde eu estava. Mandaram um dos meus amigos vir me buscar. Enquanto eu esperava um dos meus amigos, ele sentou lá comigo e falou, quando tu estiver melhor, tu pensa bem, entrega para Deus e volta para a igreja ou para qualquer uma. Hoje, esse rapaz, ele se chama Clark. Ele é líder de GA e eu sou grato pela vida dele e grato a Deus por estar aqui, pois eu podia estar num lugar pior do que aqui. É isso. Gente, não é fácil decidir por Cristo, não é mesmo? Ainda mais quando somos bombardeados por diversas dificuldades e aflições. Mas os planos de Deus não falham e eles se concretizam no momento certo. Isso e um pouco mais veremos no testemunho de um J2 de 23 anos, do GA do Roger Bier. Eris de Oliveira, vem pra cá. Bom, boa noite. Eu vivi a minha infância numa igreja, meus pais levavam sempre. Mas eu nunca me sentia confortável, eu nunca me sentia em uma casa. Quando eu completei meus 12 anos, eu fui simplesmente levado pelos meus professores e por livros que dizia que Deus não existia, que o ser humano surgia a partir de uma evolução. Dos meus 12 até meus 18 anos, eu comecei a viver essa fábula. E eu não queria ouvir falar de Deus. Eu simplesmente ignorava. Toda pessoa que vinha me falar de Cristo, eu ignorava. Mas aos meus 18 anos, eu conheci uma jovem que é a segunda etapa da minha vida. Ela me fez acreditar em amor, mas só que não era amor. Simplesmente, depois de 6 meses, nós terminamos e eu comecei a entrar em uma depressão. Uma depressão que me deixou com 34 quilos e eu toda noite eu estava pensando em me matar. E foi quando eu comecei a ouvir vozes na minha mente falando: se mata, você não tem amigos, você é um lixo, seus amigos não estão nem aí pra você, a sua família não lhe gosta. Se mata. Você sabe o que é dormir toda noite ouvindo essa voz e tendo uma vida sem sentido que eu vivia? Eu vivia todo dia escutando aquela voz. Quando foi um dia, à noite, eu fui para a cozinha, peguei uma faca e fui pro meu quarto.
quando eu estava pensando ali em tirar minha vida. Foi quando a primeira vez, quando eu fui tentar tirar minha vida, que na hora que eu ia cravar a faca no meu peito, uma mão segurou meus braços. Naquele momento eu comecei a chorar, porque eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu não tinha a menor ideia de quem seja aquela pessoa. Depois de um tempo, eu conheci uma jovem daqui da igreja. Ela começou a me evangelizar. Mas só que eu estava tão bloqueado com a palavra de Deus que eu não estava nem aí. Eu não estava ligando. E foi quando, numa tarde, de outubro, eu novamente, com aquela voz na minha mente, falando: você não tem amigos, você é um lixo, seus pais não lhe gostam, sua família não lhe gosta. Eu novamente decidi tirar a minha vida. Mas quando chegou aquele momento, eu simplesmente, novamente, quando fui tirar, a minha mãe, antes de ter saído de casa, botou um hino do Diante do Trono, Ele Me Ama. Eu, escutando aquela música, eu não entendia. Eu só queria tirar a minha vida, tirar aquela dor que eu estava sentindo. Pois quem vive em depressão e que tem o coração vazio, todos os dias, ele pensa em tirar a sua vida. Foi quando novamente eu fui tirar minha vida, aquela mão, que é a primeira vez que segurou a minha mão, ele falou: não se mata, eu sou contigo. Foi quando eu não entendi, mas quando chegou dezembro, dia 15 de dezembro, eu vim por um convite para assistir o Sonho de Natal, que eu estava ali naquela galeria. Eu decidi tomar Jesus como o Senhor Salvador da minha vida. Eu chorei do início ao fim da peça. E eu entendi a mensagem. E hoje eu estou num ministério fantástico que trabalha com vidas, resgatando. Eu sou do Ministério Strike e essa é a minha história. É isso que vamos entender com o testemunho de um jovem que há 5 anos serve ao Senhor e hoje ele é casado e líder do ministério Dança 2. Vamos conhecer o testemunho do Sandro Cordeiro. Na minha vida eu passei por diversas situações, diversas tribulações, e eu sempre fui um adolescente criado por uma família com pai ausente. A mãe me via para trabalhar e uma tia com problemas mentais, e até que um belo dia a minha tia se suicida. Ela comete suicídio da Ponte Benjamin Constante, e nesse momento eu vejo a minha família virando de cabeça para baixo. Eu precisei dar a notícia para minha mãe e eu tinha apenas 13 anos. Eu falei para ela e ela não conseguiu ver o corpo. Eu tive que reconhecer o corpo com apenas 13 anos. E nesse momento, a partir desse momento, a minha vida mudou totalmente. Ela sofreu de depressão. Um certo dia ela descobriu que teve câncer. E eu, com apenas 13 anos ainda, eu levava ela ao hospital. De madrugada ela sentia dores e eu levava. E passando esse período, nós fomos separados. Ela foi morar numa casa de apoio e eu fui morar com uma amiga dela. E nesse período eu fui exposto a qualquer tipo de coisa que você possa imaginar. A droga, a bebida. Eu nunca usei, porque eu sabia o estado que eu estava, eu sou ainda um jovem pobre. E eu tinha noção que... naquela situação, pobreza só chamaria pobreza. Então, até que um certo dia nós fomos unidos de volta. Fomos morar na frente do Secom. E a gente ia todos os dias, eu levava para fazer quimioterapia, radioterapia. E até que um certo dia os médicos e assistentes sociais viram o quanto estava difícil para mim, um rapaz de 14, 13 anos, cuidar de uma mãe que praticamente voltou a ser criança. Então nós fomos morar dentro do Secom. E ali eu passei Natal, passei Ano Novo, passei aniversário. Eu ia para aula, almoçava, jantava, tudo lá dentro. Até que um dia uma assistente social daqui da igreja falou de Cristo para mim e para minha mãe. E eu não liguei, eu não aceitei. A minha mãe aceitou
e o que me conforta é que um dia eu vou encontrá-la. E eu não liguei. Então ela me trouxe para assistir o Sonho de Natal. E eu assisti, mas eu não liguei. Então, um tempo depois eu vim para o Churrasco da Vitória. E aqui eu conheci jovens fantásticos, o Tarcísio, o Rainier, que foram jovens assim que se preocuparam comigo. Mesmo eu sendo bandido, cabelo enorme, alargador, eles vieram e conversavam comigo, perguntavam como eu estava, vinham e pegavam meu número para conversar comigo. Então nesse mesmo dia eu voltei para casa e dormi, e a minha mãe faleceu no mesmo dia. E eu pensei, cara, Deus me preparou, eu perdi mãe, conheci a Cristo, e Ele me preparou para me estar com Ele hoje. Então eu fui morar com um assistente social durante uns 6 meses, e eu estava firme na igreja, eu aceitei, eu levantei a minha mão um dia numa programação, e a casa dessa assistente social pega fogo. E então eu vi, cara, eu perdi tudo. Não tive pai, perdi mãe, não tinha tia, não tinha casa. E eu encontrei a minha família, com a minha tia, que eu morei de um certo tempo. E hoje eu sou casado com uma mulher fantástica. E eu lidero um ministério de Dança 2, onde eu assisti. E hoje eu tenho a oportunidade de liderar e a oportunidade de falar de Cristo para todos esses jovens. Você que está aqui na igreja, você tem uma igreja fantástica, uma igreja que se preocupa com você, que pega e faz uma meditação pensando em você, que poucas igrejas fazem isso. Esse é o meu testemunho. Obrigado. Pode sentar. Você já se identificou com algum desses testemunhos que você ouviu? Essa música em especial, ela é uma música que mexe bastante comigo, porque ela me faz lembrar daquilo que um dia eu fui. Eu não vou dar o meu testemunho, que senão vai ser bem longo e eu falo muito, você já sabe. Mas eu queria que durante essa canção você procurasse a olhar e o seu testemunho. E o que Cristo tem feito na minha vida? Qual foi a barreira? Qual foi a muralha? Onde foi que rompeu entre o meu eu do passado e o meu eu do agora? Uma certeza você pode ter: Ele nunca deixou você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Então solte a sua voz e diga: oh, não, nunca me deixou.
cresceu numa família cristã, mas mesmo assim não conhecia Cristo verdadeiramente. Muitos acreditam na palavra do Senhor, mas é preciso ter força e é preciso ter garra para poder seguir a Ele. Mas através de uma pessoa que ensinou ela a meditar e a estudar a palavra, ela compreendeu o amor de Deus. Isto, Deus é o nosso Pai e Ele anda conosco. E logo ela percebeu o propósito de Deus para ela. Hoje, ela é líder de grupo de amizade e contadora de histórias no Nova Kids. Vamos conhecer o testemunho da Vilciana de Paula. Bem, eu cresci no lar cristão. Eu tinha 3 anos de idade quando os meus pais se converteram. Então a minha vida toda foi indo para a igreja, participando das atividades. Até meus 15 anos, que eu estava dentro da casa dos meus pais, eu ia para a igreja todo fim de semana. Mas eu não tinha muita alegria assim não, sabe? Era um pouco chato. Mas eu ia, fazia parte da rotina, então eu ia. Aos 15 anos, depois eu vim fazer o ensino médio aqui em Manaus. Apesar de estar dentro de uma escola cristã também, os meus colegas do ensino médio, eles não sabiam que eu era crente. Eu acho que eu tinha vergonha. Então, o meu cristianismo durante muitos anos era assim. Eu tinha aquela saia comprida, bem aqui, para usar aos domingos, para ir para a igreja. E de segunda a sexta, para desfilar lá no meu bairro do Japim, era aquela mini saia. O meu cristianismo era assim durante muito tempo. Até chegar o ano de 2004. Em 2004, eu recebi um convite para conhecer a Igreja Batista da Chapada. E eu aceitei. Quando eu cheguei, uau, eu subi aquelas escadas até chegar na galeria. Eu dei assim uns 30 boa noite. E aquilo assim era muito louco para mim, era diferente, sabe por quê? Eu passei a minha vida toda dentro de uma igreja onde as pessoas chegavam, ninguém falava com ninguém, metiam a cara na Bíblia. Às vezes eu sentava ali na cachoeirinha, eu mexia um pouquinho, fazia um barulho, todo mundo te olhava assim, te condenando porque o lugar era santo, eu estava fazendo barulho. E muitas vezes eu fazia isso também, eu metia a cara na Bíblia para não parecer tão pecadora. E foi assim durante muitos anos, mas na Chapada foi diferente. Naquele dia, nunca eu havia entendido uma mensagem como eu entendi naquele dia. Enquanto o pastor Davi pregava, parecia assim que uma máscara saía dos meus olhos. Eu disse, meu Deus, eu estou há tanto tempo. Naquele dia eu entendi porque Jesus Cristo morreu na cruz. E eu já estava há muitos anos dentro da igreja. Enquanto o pastor Davi pregava, eu disse, meu Deus, o pastor Davi pregava com uma alegria, com uma convicção. Eu lembro que eu falei assim, eu sei que Jesus, mas eu não tenho essa alegria. E eu pedi do Senhor que eu queria ter aquela convicção que Ele tinha. Ali sozinha eu renovei o meu compromisso com o Senhor. Naquele dia eu saí diferente. No sábado seguinte eu decidi voltar para conhecer o grupo de jovens. Quando eu cheguei, o pastor Leandro pregava sobre sexualidade. Eu disse, meu Pai amado, não é pecado falar de sexo dentro da igreja. Porque há quase 20 anos, dentro da igreja, eu nunca havia assistido uma mensagem sequer sobre esse tema. Nunca. E aquilo me impactava, eu cheguei a pensar, esse pastor é doido. Mas aquilo me impactava. Nesse dia, uma outra coisa chamou assim muito a minha atenção. Enquanto eu estava esperando o culto começar, uma jovem chamada Cidinha, ela participava do ministério de visitantes. Eu amo esse ministério. Ela se aproximou de mim. Acho que não porque ela queria, mas porque ela era do ministério. Ela tinha umas frases feitas que eu não entendia, mas eu achava o máximo aquilo. Eu não entendia algumas coisas que ela perguntava, mas eu gostava daquilo.
E ela pediu meu telefone, a gente se combinou de se encontrar no outro sábado. Eu não vim no sábado seguinte. Na terça-feira, ela me ligou. Ela disse, eu senti sua falta, viu, Ciana? Eu disse, meu Deus, ela nem me conhece. Sentiu minha falta. Sabe de uma coisa? Eu estava há quase 20 anos. Nunca eu havia recebido uma ligação de alguém dizendo assim, eu senti sua falta. Ou então, qual é o seu pedido de oração? Eu gostaria de orar por você. A Cidinha, ela investiu em mim. Ela me ensinou. Ela me incentivou a ir com Deus, ela me falou de ministério, ela me levou para o GA, ela me ensinou a meditar, ela decorava versículos comigo. Ela investiu em mim. Sabe, a partir dali Deus foi transformando a minha vida, Deus foi consertando, houve alegrias, houve perdas, algumas que pareciam tão terríveis. Mas agora eu sei, por trás de uma coisa, Deus estava fazendo 1000 coisas. Em 2004, há 12 anos, lá na Igreja Batista da Chapada, eu vou dizer uma coisa para você. Eu me sentia uma jovem assim, tchonga, sabe? Na frente daqueles jovens da igreja. Eu me sentia assim. Mas Deus não me viu assim. Eu sei que naquele dia, 12 anos, Deus já me viu como uma jovem que ia crescer, ia servir ao Senhor, ia se tornar líder, investir em outras jovens. E um dia, eu sei que Deus já me viu como uma jovem que estaria influenciando crianças ali no Nova Kids. Então, hoje, o Senhor me dá, e tudo porque uma jovem investiu em mim, chamada Cidinha. Hoje o Senhor me dá a oportunidade de eu e você sermos também uma Cidinha ou um Cidinho na vida desses jovens que estão chegando. Obrigada, Senhor, porque você não desistiu de mim. O que Deus faz é incrível. Mas quem poderia acreditar que um jovem, quem poderia acreditar ou imaginar que um jovem com tão poucas oportunidades, que lá, bem lá longe, seria capaz de influenciar muitas vidas? E é assim que Deus faz. Ele faz o impossível se tornar realidade. Porque esses são os planos de Deus, maiores que os nossos. E foi assim que Deus trouxe para essa igreja um jovem vindo lá de Itacoatiara, de uma boleia de uma caminhonete. Um jovem talentoso, criativo, servo e humilde. Com muito carinho, gostaríamos de chamar Pastor Leandro. Uau, que testemunhos, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir dar o meu depois desses aqui. Mas enquanto vem meu púlpito ali, deixa eu só dar um recado que não deu tempo de colocar no Nova Jovens News, que o Sérgio me mandou ainda agorinha. É que amanhã começa uma turma nova de curso de noivos na sala 205D. Então, se você vai casar esse ano, precisa logo fazer. É no segundo CENIB, tá? Não tem no primeiro, é no segundo CENIB, tá bom? Abra sua Bíblia para o Salmo 139. Esse foi o primeiro salmo que eu decorei aqui nessa igreja. E para quem não sabe, porque tem gente aqui que não sabe, quando a Vilciana falou da Igreja Batista da Chapada, ela estava falando desta igreja. Essa é a igreja... vai ser difícil falar hoje, hein? Vai ser difícil. Essa é a Igreja Batista da Chapada. Porque nós começamos lá na Chapada, perto do shopping, mas não dava mais para ficar ali. Deus nos abençoou, só que aqui não é Chapada, aqui é Colônia Santo Antônio. Então não dava mais para ficar Chapada, então nós colocamos Nova Igreja Batista da Chapada, depois o da Chapada caiu, mas ainda é nosso nome oficial, é o nosso nome na Receita Federal, é Igreja Batista da Chapada. Nós nunca vamos mudar esse nome é o nome que Deus que nos deu, tá? Então quando você falar Chapada, você já sabe que é aqui mesmo.
Salmo 139, a partir do verso 14. Achou? Diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, ou seja, tecido mesmo, costurado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Oremos. Senhor, obrigado pela essa oportunidade de termos esse culto maravilhoso, onde nós podemos ouvir alguns jovens, Senhor, só alguns de tantas histórias aqui, que Tu, Senhor, através também desta igreja, Tu tem agido na vida desses jovens, Senhor. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui passando uma chuva, nós estamos aqui vivendo uma história escrita pelo Teu dedo, pelas Tuas mãos. Por isso, nos ajuda a levarmos essa mensagem mais longe. Me abençoa para que eu possa falar a esses jovens aquilo que Tu queres que eles ouçam. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar um pouco da minha história, porque o Evangelho chega para transformar. Sabe qual é a minha oração? Hoje eu orei por vocês, eu não consigo orar por todo mundo. Um dia desse eu fui numa festa caipira ali, de alguns grupos, e eu fiquei impressionado de tanto de gente que eu não conheço. Não dá mais para conhecer todo mundo. Eu queria agarrar, queria beijar todo mundo, né? Queria dar um cascudo em todo mundo, mas não dá mais, é impossível, é impossível. Mas sabe, a minha alegria maior é que eu estou vendo que está havendo uma transformação de vidas, que não é simplesmente um grande clube onde as pessoas estão vindo. Eu vejo histórias de mudanças, essas histórias aqui que estão contadas, e você tem a sua história para contar, e um dia você vai ter essa oportunidade aqui também, e se não for aqui, vai ser para alguém. A gente tem que estar contando as nossas histórias. Amanhã eu vou estar dando aula de história da igreja, e uma das coisas, sabe qual era a arma que os cristãos tinham? Os primeiros cristãos? Era a sua história, era o seu testemunho, aquilo que Deus tinha feito nas suas vidas. Eles falavam uns para os outros, eles não tinham nem Bíblia, eles tinham só a sua história, e Jesus veio para transformar nossas vidas, e essa história sim, é uma história escrita pelo dedo de Deus. Tudo começou no dia 1º de março de 1971, decore esse 1º de março, que é dia de dar presente para o pastor. Uma jovem chamada Marlene namorava um jovem chamado Antônio Roque, e num acidente apaixonado, ela ficou grávida. Um acidente para eles, porque para Deus não dá acidente. Deus sabe exatamente o que acontece com cada um, Deus sabe exatamente, e Ele quis que daquele casal apaixonado viesse mais uma luzinha no mundo. No livro, um dos meus livros preferidos, já li mais de 20 vezes, Perfil de Três Reis, ele conta que o Senhor pega a luz, que vai ser a sua luz, e ele então, ele faz aquela luz, ele joga no mundo com aquela missão para cumprir. Eu acho que isso foi o que Deus fez na minha vida. E talvez você também pense, porque eu pensei por muitos anos que eu tinha sido um acidente na vida, mas para Deus não. Você foi projetado, você foi formado desde o ventre da sua mãe. Não tem acidente para Deus. Infelizmente, eles não se casaram, houve um término de relacionamento, e meu pai não me registrou. Eu sou registrado no nome dos meus avós. O meu avô nunca conheci, porque ele deixou a minha avó com 5 filhos e fugiu, foi embora. Mas no interior, no cartório de interior, dá para fazer tudo, né? Então registraram o nome da minha avó, porque a minha avó tinha naquele tempo o IPAZEA, que era o SUS do governo, né? E então ela queria me manter
cuidado, então eu fiquei com o nome, no nome da minha avó. Mas meu pai me reconheceu como filho. E me deu uma pequena ajuda semanal até eu completar 12 anos. Ele me dava toda terça-feira, eu ia lá, pegava aquele dinheirinho, tomava um refrigerante e dava o resto para a vovó. Né? O meu direito era um refrigerante, por isso que eu sou gordinho até hoje. Né? Que toda terça-feira, eu comprava uma suquita, me lembro até hoje. E eu tomava ali, passava 2 horas tomando a suquita, para não demorar tanto. Eu fui criado em uma casa na beira do rio Amazonas, na beira mesmo. A minha casa, eu dava 5 passos, eu estava no barranco. Se eu desse 6 passos, eu estava na água. E foi momentos muito bons na minha infância. E a minha mãe me criou até 5 anos de idade. Eu acho que isso aí, na história, foi essencial. Eu sempre conto, né? E porque, assim, hoje nós ensinamos aqui que as mães é que têm que criar seus filhos. Não é tio, não é vô, não é vó, são as mães. E nós lutamos aqui com as mães. Eu agradeço porque a minha mãe, tanto que eu nunca chamei a minha avó de mãe. Apesar de ter ser registrado o nome dela e ter vivido com ela desde que eu me entendo por gente. Só que sempre tive a minha mãe como mãe e minha avó como vó, porque minha mãe me criou até 5 anos. Só que depois disso, ela teve que vir para Manaus e vim trabalhar, e eu fiquei vivendo com a minha avó, que ela chamava Georgette. E como Deus é bom, né? Se eu tivesse sido criado com a minha mãe, eu acho que eu não estaria aqui. Porque a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas ela sempre foi meio doidinha. E ela tinha os pensamentos assim. Quando ela teve os meus irmãos, meus 2 irmãos mais novos, ela não batia nos meninos. E eu dizia, por que você não bate nesse menino? Eu acho que eu tinha uns 13 anos, não sei, eu era adolescente. E ela dizia, não, porque Freud diz que se a gente bater na criança, depois vai ter né? E tanto que ela nunca me bateu, só minha avó me batia mesmo, graças a Deus, Senhor. E que bom que eu não fui criado com a minha mãe. Às vezes você diz assim, por que eu fui criado com essa pessoa? Por que eu fui assim? Por que eu fui aquilo? Tem muito jovem que reclama, e é natural do jovem. Jovem que não revira o olho e não reclama não é jovem. Assim como o motor do carro faz barulho, o motor diz, né? O motor do jovem é reclamar. Se o jovem não reclama, ele não está funcionando, tá? Então, agradeça essa pessoa que... eu sempre... Tem uma frase que eu e minha esposa sempre falamos. Ele tem a mãe que merece, ela tem o pai que merece, a mãe que merece, ele tem o marido que merece, é o marido que Deus quis, a mulher que Deus quis, é esse. Ou que Deus não quis, né? Pode ser também. A minha primeira lembrança, você sabe qual é a sua primeira lembrança? Tem gente que se lembra de quem se lembra de coisa de 2 anos de idade? Rapaz, vocês são os cabeças, não me lembro nada de 2 anos. Quem se lembra de 3 anos? 3 anos tem mais gente, né? Você sabe qual é a minha primeira lembrança de 6 anos de idade? 6 anos. Eu me lembro nossa mudança. Uma fábrica de gelo comprou todo o quarteirão da minha casa e nós tivemos que nos mudar para uma casa não tão longe, mas também não tão perto mais do rio, mais ou menos uns 500 metros do rio, numa casa menor. E eu me lembro carregando as flores da minha avó, pequenininho, com 6 anos de idade, e levando para lá. E era uma vida muito feliz, porque eu era muito cuidado. Era minha mãe, ela estava morando em Manaus, e minha tia morava em Manaus. Mas eu fiquei lá com 3 tios. E por isso que eu acho que eu não sou gay por causa disso. Porque eu tinha tio macho, entendeu? Que pegava e me batia, me brigava de porrada, né? E eu sempre tive essa referência de homem macho, de coisa, de pescador, de mão grossa, né? E nada de aquelas coisas, né? E a minha avó me ensinou coisas essenciais. Ela me ensinou a crer em Deus, a ser honesto, a não ser gay
E não se envolver com coisa ruim. Ela me dizia, meu filho não vai ser gay, meu filho não vai ser gay, né? E essas coisas eu muito me esforcei, né? Mas o ambiente que nós crescemos foi muito pobre. Eu me lembro de uma vez que a minha avó fez uma lata de conserva para 11 pessoas, com farinha e arroz. E alimentou 11 pessoas. E a gente era muito pobre, eu comia carne só acho que uma vez na semana, dia de domingo, quando tinha um dinheirinho sobrando. E frango era só acho que uma vez por mês, porque o frango demorava a chegar lá, ou então quando matava o bichinho, né? E eu já fiz muito assim na cabeça da galinha até, né? Mas era muito pobre. Mas como meus tios eram pescadores, eles todo dia eles pegavam o boião. O que é o boião? O boião é aquele peixe, porque assim, eles pegam para vender e o que sobra é deles, dos pescadores. E eles traziam o boião para casa, então eu fui criado comendo peixe fresco, jaraqui fresco, pirapitinga, tambaqui, cunaré, cubil. Tem vários peixes que você nem conhece. Eu fui criado, que talvez isso também tenha influenciado na minha inteligência, né? Porque esses fósforos todos me ajudaram muito. Até hoje eu agradeço a Deus por tanto peixe que eu comia. Eu odiava peixe, porque tinha espinha. A coisa melhor que inventaram no mundo foi o tambaqui sem espinha. Eu quero agradecer o cara que fez isso. Fui criado mas tinha as coisas negativas. Muita traição, do tio com tia, essas coisas, muita briga, alcoolismo. Meus tios eram muito alcoólatras, muito. Eu comecei a tomar cerveja cedo com eles, dando, pega meu filho, pega, tem que se acostumar logo, tá, né? E eu tomava aquele ruim que só, mas depois de tanto você provar, você vai gostando, não é verdade? Você na primeira vez, depois vai, mas não importa o ambiente que você foi criado, você não tem desculpa. Se Deus te colocou ali, talvez foi para você pisar um degrau, para você poder subir para outro. Às vezes você acha que a sua vida é só isso. Muitas vezes lá eu achava, a minha vida é isso, tenho que viver essa vida e pronto. Mas eu sempre tive a esperança de melhorar, a esperança de crescer, a esperança de... eu não conhecia Deus da jeito que eu conheço hoje, mas pelo menos eu tinha esperança de sair dali, de Taquatiara, e o meu maior sonho era sair de lá. Eu gostava e não gostava, porque todo ano eu vinha visitar minha mãe, passava minhas férias. Ai, como era maravilhoso. Voltar para Itacoatiara era a pior coisa do mundo. Passava 2 meses aqui tinha chuveiro. Lá, sabe como é que eu tomava banho? Na cuia, pegava o barril, aí tirava a cabeça de prego, que é aquele bichinho vermelho que fica assim, né? Tirava e tomava o banho de cuia na beira do giral. Tá? É coisa de pobre mesmo, coisa E era a pior coisa, eu ficava 3 semanas triste, mas tinha que voltar, porque eu tinha que estar lá. Mas eu podia estudar, eu podia brincar, eu comia frutas, brincava no rio, e aprendi a nadar muito, nem me lembro, eu já sei nadar desde que eu me entendo por gente. A minha avó me levava para a igreja católica e ela me ensinou a criar Deus na igreja católica. Eu louvo a Deus, sabe? Tem muita gente que critica, tem muito pastor que critica a igreja católica. Eu não critico a igreja católica, eu acho que lá na igreja católica tem muitos católicos mais crentes do que muitos crentes nas igrejas batistas. Mas infelizmente não é a maioria. Infelizmente a maioria só faz a igreja católica como um enche-linguiça espiritual. Mas eu agradeço, sabe, pela igreja católica, pelo menos aquela que eu vivi lá, a minha avó me ensinou. Só que aos 14 anos eu disse para minha avó, vó, eu não vou mais para a igreja. Eu vou agora para a festa de forró. E New Wave, sabe o que é New Wave? Naquele tempo a gente chamava New Wave, lá em Itacoatiara era o seguinte, New Wave e forró. New Wave eram as músicas do Paralamas do Sucesso. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas. Vocês conhecem, né?
Aí tinha o RPM, loira gelada. Eu ia para a festa em vez de ir para a igreja. Minha avó ficou triste, mas eu sempre fui muito independente, saía muito com os amigos. A minha avó, acho que ela confiava em mim. Eu não fiz muita besteira, não. Só uma vez que ela ficou muito preocupada porque eu fui atrás de um boi. Sabe o que é boi? Boi é boi bumbá mesmo, só que lá em Taquatiara anda na rua. Eu ficava tão maravilhado, sempre gostei de boi, né? Eu fui amo de boi. E se o Raif não tivesse ficado famoso, eu tinha ficado famoso no lugar dele. Aí, corri atrás do boi, certo tempo, certo dia, eu acho que eu ainda tinha uns 11 anos, eu me perdi. Eu fui tanto atrás do boi que eu digo, e agora, mano? Né? E eu e um amigo meu, só que a gente sabia mais ou menos calculando e tal. Aí voltamos para casa, eu não sei que horas era, acho que já era muito tarde. E eu vi minha avó na janela da casa, me esperando. Aí eu disse, eu tô feliz. Aí cheguei com a minha avó, vovó, abre a porta, acende a fogueira, deixa meu boi vadiar. Abre a porta, acende a fogueira, deixa meu boi vadiar. Quando eu falei o segundo vadiar, o galho de cuia já pegou na minha costa, meu amigo. Vem cá, seu vadio! E apanhei, mano, foi uma das piores surras da minha vida. Muitas dessas histórias você já conhece, mas hoje é uma oportunidade de você saber todas elas. Eu sempre fui magro, feinho, orelhudo, né? Hoje não, né? Magro não, feinho não, orelhudo não. Mas eu tinha papo, eu tinha muito papo. Então tem jeito pra você. Você tem uma pessoa aí do seu lado, meio assim, travosa, diga assim, tem jeito pra você. Tem jeito pra você. Eu também não tinha um dente aqui. Algumas pessoas da minha família não nascem um dente, vem aqui, né? Inclusive eu tinha uma sobrinha que um dia desse eu vi, aí a bichinha sem um dente aqui. De cara, isso é um defeito genético, né? Ainda bem que a minha filha não deu esse problema. Só que assim, não era feio não. Se eu risse só meio, eu aprendi a rir só meio. Que aí não aparecia o dente, entendeu? Uma vez, eu disse assim, eu vou paquerar hoje. Eu vou paquerar. Aí eu fiquei assim, encostei. Aí passou uma menina gata numa bicicleta. Eu... Pss, pss. Aí só que eu imaginei, ela não vai parar. Ela não parou. E voltou de... Quê? Nada não. Lá em Taquatiara tinha esse negócio de namorar de porta. Sabe o que é namorar de porta? Quem não sabe o que é namorar de porta? Tem alguns. Namorar de porta é tipo assim, você tem que levar o namorado, a namorada lá para pedir do pai, para pedir da mãe, né? Eu me lembro que eu só namorei de porta 1 ou 2 vezes. E que eu fui lá, né, pedir, tá, mas eu nem sei porquê. Nem sei por que isso aconteceu. Acho que era assim, mais para ver uma aventura, alguma coisa, né? E com a menina do colégio e tal. Tudo isso antes dos 16 anos. Já estava namorando. Mas era só namoro lese, entendeu? Namoro sem maldade,
sem sexo. Eu tentava perder minha virgindade, meu sonho era perder minha virgindade. Eu orava, ó Deus, preciso perder minha virgindade, Deus. Aí uma vez tinha uma menina que estava dando mole. Começamos a namorar, eu disse, opa, eu acho que agora... E o nome dela era Sheila. A Sheila, com Y ainda, e 2 L. E a Sheila era uma caboquinha assim, bonita, bonitona assim, mas era morenona assim, bonita. E a gente começou a namorar, e naquele tempo eu levava ela de bicicleta. Tinha uma Monarch, né, vermelha. Ela sentava aqui, assim, de lado, e a gente levava ela pra praça, a gente ia namorar na praça e tal, né. Aí uma vez, quando o negócio já estava quase, né, já estava preparando a coisa, todos os planos. Aí, de certo dia, que eu digo, hoje é hoje, ela diz, amor, eu estou tão com dor de cabeça, cansada, e acho que eu vou para casa, tá? Eu disse, tá bom. Ela pegou a bicicleta dela, que às vezes ela vinha com a dela, né? Lá em Taquatiara não tinha negócio de moto, não, era bicicleta, né? Agora não, agora diz que é só moto lá, diz que é chique agora, quem anda de bicicleta é pobre. Aí eu digo, tá bom, amor, pois, né? Vai ser amanhã então. Aí, como ela saiu mais cedo, eu digo, o que eu vou fazer agora? Eu vou passear. Peguei minha bicicleta, aí eu gostava de passear, né? Isso era mais ou menos umas 9h30 da noite. Aí eu vi uma festa que tinha lá, era o Brasil. O Brasil era um clube que eu ganhei o concurso de melhor dançarino do Brasil. Tinha aqueles concursos Olha, 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 né? E tinha aqueles dance, aquelas coisas, e eu sabia dançar, rapaz. Naquele tempo não tinha Just Dance, mas eu me virava. Aí eu resolvi passar lá pela frente do Brasil. Quando eu vejo a Sheila pendurada num cara desse tamanho, aquilo foi como uma faca no meu coração. Imagina um jovem de 16 anos, né? Uau, aquilo foi muito difícil para mim aguentar. Primeira traição, peguei aqui, tinha um catombo. Uma vez foi uma menina de Manaus. As meninas de Manaus eram legais, porque ela era muito saidinha. Menina de Taquatiara era tudo moura, tudo índia, mas a menina de Manaus não. Elas vestiam mini saia, era tudo, usava coisa vermelha aqui, dizia que você era linda e tal. Até doida, as meninas de Manaus eu ficava assim. Aí foi uma menina de Manaus, foi lá pra casa com um amigo dela e tal, que era meu primo, não sei o que, e ficaram lá e tal. E aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, a gente começou a se agarrar. Se agarrava, e eu digo, é hoje. E eu doido para pegar, ó Deus, será que não vai ser hoje não? Né? Mas nada acontecia, não deu certo com essa de Manaus, nem com a de Manaus não dava certo. Sempre acontecia alguma coisa, sempre chegava alguém, sempre dava errado, pneu furava da bicicleta. Sempre alguma coisa acontecia. Eu não entendia porque, hoje eu entendo. Eu sempre fui muito criativo, imaginativo e sonhador. Eu fazia boizinhos de papel. Sabe o que é boi? Eu fazia o treme-terra, o corre-campo, o caprichoso, o garantido de papel de um lado e de outro. E eu ficava brincando ali, e eu fazia de vários tipos, de vários tamanhos, eu os desenhava, eu passava ali, também eu brinquei muito de peão, naquele tempo de Taquatiara tinha muito aquela quermesse da igreja, e vinha aquelas roletas, aquelas coisas, eu me amarrava. Hoje eu era para ser um dono de cassino. E sabe como é que eu aprendi? A gente pegava carteira de cigarro. Você já brincou disso? Não brinque não, nem assim para vocês verem.
Mas era assim, John Player Special era R$100. Hollywood, que era que todo mundo fumava, era R$5. E aí cada carteira de cigarro dobrada valia uma grana. A gente trocava por peão, trocava por bolinha. E então isso me ajudou muito a hoje saber fazer contas e outras coisas. E também nessa área de criatividade, eu fazia muita poesia. Eu fiz uma poesia chamada A Menina dos Meus Sonhos. Antes de eu conhecer, eu dizia para ela: ó, menina dos meus sonhos, um dia eu vou te ver, pegar na tua mão, beijar tua boca e conquistar teu coração. Uau! Eu sempre fui poeta, compositor, e com 16 anos de idade, eu fiz uma poesia, tinha um concurso de poesia lá em Taquatiara, chamado Concurso de Poesia Falada de Taquatiara. E eu fiz uma poesia chamada Meu Eu, Meu Deus, Meu Rio. Onde eu chorava, eu caía no chão, eu já vinha com aquela coisa de ator, sabe? E aí, sabe o que aconteceu? Tinha os poetas mais famosos, tinha uma poetisa que era famosa na cidade também concorrendo, e eu ganhei. Eu ganhei mais ou menos assim, uma coisa como se fosse assim uns R$5.000 hoje, de prêmio, e mais um pôster, onde eu poderia vender para as pessoas esse pôster e pagaria fundos, né? Eu me lembro que a minha avó, quando pegou o dinheiro, disse: eu vou ficar com 3.000 e vou lhe dar 2.000. Gaste com o que você quiser. Mano, eu gastei, olha. Eu gastei meu dinheiro com tudo, com sorvete, eu comi tudo. Essa poesia rendeu muitas coisas. Uma delas foi uma paixão. Uma vez eu estava na frente do colégio, eu estudava à noite, e uma menina muito bonita, ela disse assim: oi, Leandro, tu vai pra onde? Eu digo: tô aqui de bobeira. Me dá uma carona. De bicicleta, né? Claro, bora. Aí eu fui passeando e tal. Aí na passagem para casa dela, tipo assim, passava na rua do rio, onde via o rio e tal. Aí eu disse assim: eu tenho uma poesia sobre o rio. Aí ela disse: então para aí que tu vai me falar. Aí a gente sentou na beira do rio e eu declamei a poesia. Meu eu, meu Deus, meu rio. Rio-mar, em tuas incertas entranhas que navego agora, subjetivo a minha forte prece e alimento a minha débil alma. Sou um aventureiro da aleluia, um andarilho das emoções. Rapaz, é um negócio assim que, rapaz, no final da poesia, a menina estava com as lágrimas nos olhos, ela não sabia o que fazer, ela me deu um beijo. Pra quê? Foi a menina mais linda que eu já tinha beijado na minha vida. Eu nunca tinha beijado uma menina tão bonita na minha vida. E o nome dela era Sinara. A Sinara, me apaixonei. Eu tinha 16, ela devia ter uns 30 já, 30 e pouco. Ela estava atrasada na escola, bem atrasada, né? E ela não me quis. Na verdade, ela tinha acabado com o namorado e voltou. Depois voltou com o namorado e eu fiquei apaixonado. Gente, eu descobri o que era uma paixão. Se você nunca sentiu, não queira sentir esse negócio, não. A não ser que seja pela sua mulher e pelo seu marido. Porque, olha, é um negócio demoníaco. Parece que o nome dela corre no seu sangue. Você de manhã acorda pensando nela. Eu acordava pensando: Sinara, 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 Sinara. Eu até ensino no Um com Deus. Quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente tem que ter Jesus pela manhã. Inclusive agora no novo livro de Um com Deus que vai sair daqui a um tempo, o pastor Davi incluiu, além do Bom Dia Jesus, ele incluiu Boa Noite Jesus, que é para você realmente estar 100% com Jesus ali, porque aquilo que você à noite fala é aquilo que você pode sonhar e aquilo que você vai acordar com aquilo na cabeça. Então eu peguei e sempre ensino sobre isso. E foi difícil tirar a Sinara. Uma vez eu cheguei em lá no bairro do Jauari,
tem uma mangueira imensa e tem um grande barranco. E um monte de pedras lá embaixo, mais ou menos uns 30 metros. E eu estava tão apaixonado, aquele negócio assim, eu disse, para que viver? Se a Sinara não me quer, para que viver? Eu sou apenas um jovem do interior, latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e mora no interior. Você não conhece a música do Belchior? Aí eu disse assim, eu vou me matar. Só que eu era um pouco inteligente. Eu disse, Telésio, vou me matar não. Aí eu tive a primeira ideia, sem querer, de como me afastar daquela Sinara. Eu peguei, pedi da minha avó, já estava perto das minhas férias, eu disse, vó, eu quero ir para Manaus. Aí eu vim para Manaus, e não tem coisa melhor do que você esquecer um velho amor, do que botar um novo. Entendeu? Eu fui lá para Compensa, me apaixonei, foi por outra. A Laurene. E 30 dias, não pensava mais na Sinara. 30 dias. Me formei no ensino médio com 16 anos de idade. E com 17 entrei na faculdade. Só a minha filha que bateu o recorde. Ela se formou com 16 e entrou com 16 na faculdade. Ou ela se formou com 15, não me lembro. E como vocês sabem, então, depois do ensino médio, lá em Itacoatiara, não tinha mais o que fazer. Eu vinha antes do ensino médio, meu sonho era fazer ensino médio na escola técnica, que hoje é o IFAM, né? Era a escola técnica naquele tempo, mas a minha avó não deixou, ela chorou. Não vai, meu filho, não vai, eu te amo, meu filho, eu te amo, não vai. Eu não entendi direito, mas hoje eu entendo. Se eu tivesse vindo antes do tempo, eu não estaria aqui hoje. Uma coisa que eu quero te ensinar, jovem. Não adianta você querer as coisas antes do tempo certo. As coisas vêm no tempo certo. A Bíblia diz que lá no livro de Eclesiastes que tem tempo para tudo debaixo do céu. E muitas e frutas amadurecidas artificialmente ou tiradas no tempo errado não ficam tão gostosas. Ficam insalubres, sem gosto, sem substância. Então, aprenda uma coisa, tudo é um tempo certo. E você, jovem, eu já fui jovem como você. Muitas vezes eu sonhava com aquelas coisas, eu achava assim, por que ainda não veio? Por que eu ainda não tenho isso? Por que ainda não passei dessa fase? Porque tudo tem o seu tempo certo. Você tem que viver da maneira certa. E tem mais, você que é daqui da Nova Igreja Batista, você não tem desculpa, porque eu, pelo menos, eu estava numa igreja, sim, que era uma igreja legal, mas olha, como a Viciana falou, não tinha nem 10%, nem 5% do que essa igreja é para você, o que ela te oferece, como ela te ajuda, como é que ela faz você, como ela te ensina. Então, coloque na sua cabeça, eu não quero passar do tempo certo, eu quero o tempo certo das coisas, o tempo certo de Deus, e viva a sua vida. Está solteiro, viva feliz solteiro. Tem coisa que só solteiro pode fazer. Solteiro pode passar a noite. Eu pegava, sabe aquelas capinhas que a gente põe na tampa do vaso sanitário, que é cheia de coisinha assim? Eu pegava, botava na cabeça, pegava a vassoura e ficava tocando a madrugada todinha com meus amigos. Sem drogas. Era só loucura mesmo. Então não tinha nada o que fazer em Itacoatiara, eu vim para Manaus tentar estudar, fazer cursinho. E como você já sabe, vim numa boleia de D20. De um amigo meu, ele me deixou aqui, eu fui morar com a minha tia no Manoa. Quem conhece o Manoa? Aqui, Manoa. Todo mundo conhece o Manoa. Eu passei 1 ano morando no Manoa. Mas olha, apesar das amizades, apesar das alegrias, eu tinha um grande vazio dentro de mim. E eu esqueci de falar que eu cheguei a participar de 2 fecanes. Mas foi depois que eu voltei em Itacoatiara, logo com 17 anos,
eu participei de um, tá? Logo que eu vim para Manaus, eu voltei, me inscrevi, passei, e ganhei o prêmio de revelação do ano. Até hoje eu tenho o troféu de revelação do ano. Você acredita? Um jovem de 17 anos, a revelação do FECANI, que naquele tempo já era um grande festival de música. E depois, com 18 anos, quase 18 anos, eu voltei para fazer mais uma vez, e logo depois me converti e não quis mais ir. Mas era uma vida sem sentido, vazia. Eu não era um grande pecador, sabe? E ainda estava virgem, não tinha conseguido ainda. Eu só não vou nem falar o que eu só fazia, mas não era um grande pecador de grande porte. Mas sabe aquele vazio no peito? Às vezes eu bebia. Eu cheguei a beber cerveja, nunca bebi uísque, bebi cachaça pura, bebi algumas coisas, catuaba. Sabe o que é catuaba? Rapaz, é um vinho desgraçado, de forte, de ruim, entendeu? É um negócio esquisito. Aí eu bebi, às vezes ficava alegre, às vezes eu nunca peguei um porrizão, mas eu ia para festa, eu ia para as festas. Mas lá em Taquatiara, aqui em Manaus, eu tinha muito medo, dava um medo da cidade, né? Eu era menino índio, então eu brincava mais com meus amigos e tal. Mas em Taquatiara eu fui para muita festa, mas sempre no final da festa vinha aquele vazio. Você já se sentiu assim? Final da festa, quem já se sentiu assim? Ou só coisa minha? Não, muitos já se sentiram um vazio, uma coisa assim. O que eu estou fazendo? Cadê a alegria que eu tinha? Aí eu tinha que mais alegria de novo, mais dose de alegria, né? Lá, no Manoa, eu conheci 2 amigos. O primeiro me levou para o mau caminho. Ele era o cara mais namorador que eu conheci na minha vida. Ele me ensinou, inclusive, umas técnicas, né? E eu então pegava ali e tal, e a gente saía, só que não dava nada certo para mim. Uma vez eu cheguei com a menina, estava tudo certo. Dei uns beijos nela e tal, de hoje. Levei lá para uma casa do Manuel, ela era empregada da casa, e não tinha ninguém na casa, só ela. É hoje! Deixei minha bicicleta atrás assim, né? Trouxe bicicleta para cá também. Aí, e a gente lá na sala, né? Aí eu comecei, aquele negócio de hoje. Daqui a pouco, bebê! Ela, meu Deus do céu, é o meu patrão que chegou. Meu amigo, tudo que estava em cima caiu na hora. Aí eu peguei, saí voado por trás, pulei o muro da outra casa e saí, peguei a bicicleta, joguei pra lá e... Aí depois eu disse, capaz de andar que esse meu amigo não vai dar certo. Eu conheci. Aí certa vez eu estava com meu violão, porque eu já aprendi a tocar violão com 14 anos. Aí você diz assim, pastor, foi fácil? Não. Eu passei 2 anos, estou pegando violão 2 horas por dia. Trem, né? Daquele jeito dava o ré, aí eu cantava, lá, 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 lá. Aí eu parava. Era desse jeito, até, né? Com 14 anos. Então, aí eu trouxe meu violão para Manaus. Aí uma vez eu estava com meu violão e eu tinha um sonho. O meu sonho era ser que nem um Guns N' Roses, aquele cabelo assim, e aquele cabelo esvoaçante assim, né? E eu então deixava o meu cabelo crescer. Meu cabelo era grande. Só que eu fazia assim, não ia nada. Porque o bicho é cabelo de negro, meu pai é negão, daqueles grandão mesmo. E o meu cabelo misturou com o da minha mãe, que é branquela, sei lá, ficou um negócio esquisito, um negócio meio vai, não vai, meio rei, não rei, duro. Acho que o meu cabelo, cada cabelo é uma tampa, é um bico de caneta, assim, entendeu? Aí não dava certo. Quando eu vejo, lá vem um outro cabeludo, com outro violão, descendo a rua do Manoa principal. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele. Tu toca violão? Ele disse, eu toco. Então vamos tocar agora. Né? Sentamos na sarjeta e começamos a tocar.
E dali surgiu uma grande amizade. Foi um amigo chamado Elson Mário, que hoje ele é pastor, ali acho que da igreja Querigma. E conheci também o seu irmão, o pastor Mário Júnior, que hoje é pastor da Nova Igreja Batista, na Brilho Celeste. E a gente ficou ali uns 6 meses brincando, conversando, tocando, fazia música. Nosso sonho era ser o novo Legião Urbana. Eu tinha todos os CD, os LPs do Legião Urbana, todos, o disco, o vinil. Eu tinha todos e a gente gostava. Eu era muito fã do Renato Russo, eu aprendi até a cantar igual. Entendeu? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será? Que país é esse? Que país? Tem um artista aqui. E a gente se metia em tudo, se metia em festa. Só que assim, esse meu amigo, ele tinha uma coisa boa. Ele não se metia em drogas e nem bebidas. E acho que isso valeu muito pra mim. E a gente só gostava mesmo era do auê, do agito. A gente chegou a mexer até com magia negra. Nós fomos naquele negócio da Bíblia. Fizemos aquelas macumbas da Bíblia. Dava certo aquele negócio. Uma vez a gente começou a perguntar da Bíblia lá. Eu não vou nem dizer como é que era, porque a gente vai querer fazer em casa. A gente perguntou, tem alguém aqui? Meu amigo, a Bíblia deu um pulo. A gente saiu correndo. Fiquei com medo daquele negócio. Aí depois de um tempo de curtição, adivinha o que acontece com o meu melhor amigo? Ele para de vir para a rua. Eu não vejo mais ele. Eu digo, o que aconteceu, Elson? Não, sabe o que é? Eu te falei que o meu irmão era de uma igreja. E eu decidi me reconciliar. Eu já fui da igreja. Eu me decidi reconciliar e agora eu sou batista. Aí eu falei, sacanagem. Eu acho um amigo. Mas ele me convidou. Depois de um tempo, ele e o Júnior me convidaram para ir para um acampamento da igreja. Em 1989, eu tinha 17 anos, ia fazer 18, já ia estar quase para 18 anos. E nesse acampamento eu vi tudo o que eu precisava. Gente alegre, alegria sem bebidas ou drogas, uma mensagem de esperança que eu não entendi. Eu não entendi logo não, a mensagem do Evangelho, eu não entendi. E todo dia tinha apelo, eles faziam apelo. Eu fiquei, será que tem que levantar a mão? Eu não quero levantar a mão, né? E nesse acampamento eu conheci uma jovem, era sobrinha do pastor. Ela era alegre, brincalhona. Nós ficamos colegas. Seu nome era Fabiana Rodrigues. E quando eu voltei do acampamento, acabou o acampamento, não teve nenhuma decisão no acampamento. Eu acho que eles estavam fazendo para ver se eu me convertia, mas eu não sabia que tinha que me converter. Eu não entendia aquela mensagem. Até que no dia quando eu voltei no domingo, o pastor Vanderlei pregou. Aí eu entendi, eu digo, eu tenho que me decidir, é isso que eu quero para a minha vida. Sabe, eu já vivi tudo aquilo, eu não tinha essa alegria, esse sorriso no rosto dessas pessoas, essa alegria, cara, a gente passou 3 dias, foi como se eu estivesse no céu, passar aqueles 4 dias naquele tempo, era 4 dias e meio de acampamento, foi a melhor experiência da minha vida, parece que eu estava emacunhado. Aí, eu tomei a minha decisão, mas não foi fácil. Porque o pastor de novo estava pregando. Eu nunca vi, olha, durante 10 anos, eu nunca vi não ter menos de 3 decisões na igreja. Porque o pastor Vanderlei fazia, e era 10, era 15, era 5, eu nunca vi menos de 3. Mas nesse dia, no meu primeiro dia na igreja, não teve nenhuma. E o pastor dizia, vai, levante sua mão. E meu braço pesava 500 quilos. Levante sua mão, 500 quilos. Aí eu vou esperar alguém, né, alguém fazer. E nada. Aí ele disse, é a sua última chance. Aí, levantei a minha mão e foi ali que começou a mudança. Depois de 1 ano e meio, eu comecei a namorar. Eu namorei primeiro a Lé.
Ela era sobrinha do pastor também. Afinal, sobrinha do pastor dava um tchan, né? Dava um status e tal. Mas não deu certo. Ela não sabia beijar. Meninas, por favor, treine. Mas não é no menino, não. Você treina na laranja. Eu treinei muito na laranja. Você pega uma laranja e você faz assim, ó. Agora, ó. Não, peraí. Deixa eu ensinar. Eu tenho que ensinar, porque essa menina, primeiro beijo que eu dei nela, ela meteu a língua dela dentro da minha boca. Porque essa menina não sabe beijar. Entendeu? Meninas, quando forem beijar, não é assim não que beija. Deixa eu te ensinar a técnica, você vai pegar a laranja. Eu tenho que ensinar, como pai, eu tenho que ensinar. Entendeu? Existem vários tipos de beijo. Mas eu vou dizer o beijo que você vai beijar o seu namorado. Tá? Tem dois tipos. Tem um que é só o selinho, que é só... É. Pô, mas esse beijo é muito chato. Não dá nem pra sentir um gosto, né? Esse é bom, mas... Vai um pouquinho mais. Aí você faz assim, ó. Você encosta a sua boca. Aqui, ó. Na laranja. Aí você põe só a pontinha da língua, só a pontinha. Aí se ele quiser dar uma aumentada, você... Esse é o limite. Mais língua é já pro casamento, entendeu? Que aí eu beijo grita dentro. A igreja era boa, mas estava faltando algo. Ficava pensando, será que é o pentecostalismo? Porque eu ficava pensando, será que nas línguas está faltando? Porque eu sempre tinha alguma coisa assim que estava faltando. Então eu conheci o pastor Davi, que aceitava o convite do pastor Vanderlei para pregar no acampamento. E foi de Deus, sabe? E nesse mesmo tempo, eu estava namorando já a Fabiana depois, né? Quando não deu certo com a outra lá, que não sabia beijar. A Fabiana não, tá doida. Eu não sei quantas laranjas ela chupou para aprender. Mas essa beija bem, amiga, até hoje. E a gente prometeu, quando a gente era bem jovenzinho, a gente disse, olha, meu filho, a gente vai estar velhinho, a gente vai estar se beijando. A gente se beija todo dia. O dia que a gente não se beija de língua é um dia perdido. Olha, isso não é para ficar com vontade de beijar, não. Vá treinar na laranja. Os jovens estavam destroçados pelo pecado e depois eu já casado, vi com a minha esposa que não estava dando certo ali e a gente queria servir. Tanto que a gente teve que ir para outra igreja servir, a gente foi lá para a igreja, a nova igreja batista Cidade de Deus, no tempo que não tinha nem asfalto para lá, nós fomos para lá. E eu via que os jovens precisavam de uma mudança, eu comecei a orar pelo pastor Davi. Eu orava, eu digo, já que eu não posso ir lá com o pastor Davi vai vir para cá. E eu comecei a orar. E cuidado, jovem, tem uma menina orando por mim lá em Orlando. Pô, ninguém riu da minha piada. Eu orei pelo pastor Davi. E Deus ouviu. E em 1997, ele veio para a igreja para dar aula de seminário, iniciar o seminário e fazer um com Deus. E eu digo para vocês, olha, eu conto aquela decisão de 89, mas eu tenho uma impressão, eu não sei, de que eu me converti mesmo, foi depois daquela aula de um com Deus, em 1997, 8 anos depois. Foi quando eu, dentro de mim, disse, agora eu entendi. Como a Vilciana falou, eu nunca tinha entendido bem, agora eu entendi.
Porque muitas vezes, uma coisa que muita gente diz aqui na igreja é: eu fui anos de igreja e não entendia. E era mais ou menos assim. E a partir dali, Deus mudou a minha vida. Deus me tirou da minha urtaquatiara, me treinou nos boizinhos e na arte, me guiou, cuidou. Eu não fui perfeito, eu queria ter sido. Deus foi bom, me colocou hoje em lugares agradáveis. E tudo que eu fiz, eu confiei nele. Quando eu olho para trás, eu vejo que ele nunca me deixou. Muitas vezes ele me carregou no colo. E hoje eu estou junto com a minha esposa, casei minha filha, no centro da vontade do Senhor, servindo no reino de Deus. Eu espero que esse testemunho possa servir para alguma coisa na sua vida. No mínimo, não desista. E saiba que Deus tem um plano para a sua vida real. Que Deus te abençoe, te guarde e que o seu testemunho seja luz para outras pessoas no futuro. Amém.